Uma convidada que nos pode também traçar um pouquinho daquilo que se passa na realidade. É a Elizabeth Pinto, é solicitadora. Os portugueses estão a devolver as casas por incumprimentos? Bastante, e julgam muitas vezes que o podem fazer normalmente, ou seja, não conseguem cumprir, entregam a casa ao banco e não é assim, efetivamente. Portanto, só mesmo em caso de o banco ver que as pessoas não podem cumprir e que não há mesmo outra solução, há uma série de renegociações antes de se chegar à fase da dação e só nessa altura é que efetivamente quando se vê que não há incumprimento é que poder-se-á entregar a casa ao banco. O negócio dos bancos é emprestar dinheiro. Exatamente, e não ficar com casas. E não ficar com casas. O que lhe pergunto é, também pode-se dar o caso de quem tem a dívida deixe de pagar, à espera que o banco venha reclamar o seu dinheiro. Essa também é uma solução que tem ocorrido? Ocorre bastante, o processo vai para contencioso, vai para tribunal e, portanto, se depois o valor da casa for vendido em leilão pelo montante que efetivamente a pessoa deve, muito bem, se não for, vai ficar sempre com valor em dívida perante o banco e, portanto, com uma responsabilidade também, não é? Assumida perante o Banco de Portugal e, portanto, se ficará sempre com valor no Banco de Portugal, portanto, com um incidente que poderá trazer várias consequências a nível futuro, mesmo na obtenção de outro crédito. A partir desse momento passamos a ter cadastro bancário. Exatamente, o incidente. Não é apenas pelos cheques sem cobertura que temos cadastro bancário. Não. A partir do momento em que deixam de pagar a prestação, esse valor é automaticamente comunicado ao Banco de Portugal. E dessa forma, primeiro não pode pedir qualquer tipo de empréstimo e depois vai estar a aumentar ao valor em dívida. Por isso, a pessoa, ao pensar que deixando de pagar assim o banco vai aceitar, de certa forma, tem alguma realidade nisto, mas agora o valor em dívida vai aumentar para o lado da pessoa e não para o lado do banco. O que é que vocês aconselham? É dirigir-se ao banco, tentar encontrar uma solução para baixar a prestação da casa? Sempre que a pessoa verifique que vai entrar numa situação de incumprimento, quando consegue prever, e mesmo quando não consegue, tem que tomar medidas. São despedidas sem o calcular. Há situações que dá para prever, outras não dá. Claro. E tem que efetivamente tomar algumas medidas para ir de encontro àquilo que está a acontecer ao seu orçamento. Devem efetivamente tentar renegociar as condições de todos os empréstimos que tenham, quer seja mesmo por um período de carência, aquilo que já falamos, sim, a pessoa pagar só os juros, mais vale pagar só os juros e não estar a amortizar capital, mas não estar a aumentar a dívida, claro, porque quando deixa de pagar é isso que está a fazer, está a aumentar a dívida. Deve também, se possível, renegociar em termos de prazo, porque podendo alargar o prazo, consegue dessa forma ter uma prestação mais baixa. Mais baixa, apesar de estar a pagar mais, não é? Exatamente. Deve rever o seu orçamento familiar, deve ver onde é que pode poupar no seu dia-a-dia, porque isso também é importante. As pessoas saberem que podem poupar em termos de água, de luz, comunicações, deslocações. Devem e muitas vezes podem. Ou seja, estamos sem tempo, deixe-me só perguntar, uma última pergunta, Elizabeth. Os bancos estão dispostos a negociar? Os bancos estão dispostos a negociar, porque os bancos não lhes interessa ficar com as casas, não é? Estão dispostos a negociar, nem que seja efetivamente o diferencial do valor da avaliação para o valor em dívida através de um crédito pessoal com taxas bastante inferiores àquilo que estaria eventualmente. Claro. Mas não é fácil. Claro que não, porque há aí uma parte que está lesada, que no caso é o banco. Se ainda se mantiverem algumas dúvidas, não hesitem em utilizar o e-mail da Praça da Alegria, praca.da.alegria@programas.rtp.pt. Teremos muito gosto, aliás, tem a Sandra, muito gosto em responder às dúvidas que aqui forem levantadas. Muito obrigado a ambas por terem vindo ao programa. Nós continuamos com